Olá, paz do Senhor, queridos irmãos. Deus abençoe muitíssimo a vida de vocês. É um prazer estarmos juntos novamente para estudarmos a palavra do Senhor. Desejamos que esteja tudo bem com vocês, apesar de estarmos vivendo dias difíceis. Nós cremos que o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Que o seu dia seja especial. Nós hoje vamos, mais uma vez, estudar a palavra do Senhor e, nesta ocasião, estaremos estudando a lição de número 4, que tem por título Cuidado com este nome. Eu tenho a alegria de receber mais uma vez o presbítero Caio Fonseca. Deus abençoe, querida, a sua vida. Seja bem-vindo à nossa EBD Online. Amém. Junto com o presbítero Caio, nós vamos abordar esse tema, dando continuidade aos estudos relacionados aos 10 mandamentos. Nós estamos estudando um bloco de lições subordinado ao tema o Decálogo, a Ética do Sinai. Já nos reunimos aqui 3 vezes, abordando alguns assuntos introdutórios, outros temas relacionados aos 10 mandamentos, e hoje nós vamos tratar do mandamento que está relacionado ao nome do Senhor. É muito comum, presbítero Caio, até antes da gente ler aqui, fazer uma oração para iniciar o nosso estudo, é muito comum a gente ver as pessoas fazerem menção do nome de Deus no dia a dia, né? Deus é mais, Deus é 10, ai meu Deus, né? São expressões cotidianas que geralmente as pessoas utilizam, mas com a lição de hoje a gente vai observar que precisamos ter um certo cuidado em proferir o nome de Deus. Sobre este e tantos outros assuntos nós vamos trabalhar, vamos discutir na aula de hoje, mas como de costume vamos iniciar nossa aula com uma oração. Vou pedir ao presbítero Caio que faça essa oração em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Vamos orar? Ó Pai, te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui nessa manhã. Te agradecemos por mais uma oportunidade de ler, falar e compreender os teus ensinamentos. Eu venho te pedir, Pai, que tu possas ministrar nosso coração e entendermos no final dessa aula a importância do teu nome, a importância de reverenciar e de te honrar, Pai. Nos abençoe e nos permita que possamos transmitir o que está no teu coração, Pai. E seja exaltado e glorificado nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Nós temos como texto bíblico básico o texto registrado no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 23, versos 16 ao 20, como também dos versículos 25 ao 27. Jeremias, capítulo 23, versos 16 ao 20, como também versos 25 ao 27. Eu vou ler um versículo e solicito aqui o auxílio do professor Caio, lendo o versículo seguinte, e assim vamos ler todos esses versículos. Você que, porventura, não tem a lição, pode nos acompanhar com a sua Bíblia, a Jeremias 23, versículo 16 ao 20 e 25 ao 27. Diz assim o verso 16: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensina-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: O Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e ouviu, digo, e viu, como também e ouviu a sua palavra. Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu. Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor,
até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias, entendereis isso claramente. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração? Os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais que se esqueceram do meu nome, por causa de Baal. É um texto muito especial e relacionado ao tema. Nós ainda não lemos aqui o versículo que está relacionado a não usar o nome do Senhor em vão. Nós vamos ler mais à frente, mas abrindo aqui os nossos estudos dessa manhã, a gente percebe que não é de hoje, não é algo moderno, contemporâneo, né? Se usar o nome do Senhor em vão. Nós estamos falando aqui de um contexto em que, por questões pessoais, autoridades religiosas, profetas, em outros contextos a gente também vê mencionar sacerdotes, nós também vamos ver reis que desprezam a verdade de Deus, a palavra de Deus, porque em dado momento a palavra de Deus não está lhe agradando, os desígnios de Deus não estão sendo satisfatórios para a sua vida, para o comportamento talvez que eles estão empreendendo naquele momento. Sendo assim, eles se veem no direito, né? Não tinham esse direito, mas se veem nesse direito de levantar profetas que falem aquilo que lhe agrada. E o texto vai dizer que esses profetas são profetas que não estão falando da parte de Deus, estão falando do seu coração. E a menção que o profeta vai fazer aqui, o profeta Jeremias, é que eles são profetas do engano do seu coração. É interessante que o sábio Salomão, ele vai dizer que enganoso é o coração do homem, e uma das coisas que a gente tem que guardar, a Bíblia nos orienta, justamente o nosso coração, porque é o do coração que procede os enganos da vida. E esse texto, ele fundamenta a nossa lição de hoje. Que comportamento tão errôneo, né, esses profetas estão levando, usando o nome de Deus para enganar, para proferir decretos, e sem pensar, poxa, Deus pode nos cobrar, Deus pode trazer juízo sobre a nossa vida. A irresponsabilidade desses profetas era tão grande que eles não se preocupavam mais com o temor de Deus. E eu, quando estava estudando isso aqui, pastor, eu até tomei um susto com a semelhança com o nosso tempo, em questão de pessoas falarem em nome de Deus para se promover, para defender os seus próprios desejos, vontades, interesses. E ele vai trazendo nesse capítulo 23, não só nesses versículos, ele vai trazendo várias pautas: pecados escondidos, profetas e sacerdotes levianos. E o que mais me chama a atenção nesse capítulo é que ele vai comparar Jerusalém com Sodoma e Gomorra. E se você for pensar assim no significado das cidades, nós vemos que não tem semelhança alguma. Mas nessa realidade aqui ele compara Jerusalém com Sodoma e Gomorra, porque como que o coração deles estava comportamento totalmente corrompido, distante de Deus, e rejeitavam a palavra de Deus. Não, e o agravante aqui, desculpa te interromper, é que nós estamos falando de profetas e sacerdotes. Ele não está falando do povo, basicamente, nesse capítulo. Ou seja, homens que foram separados para defender a verdade, para representar o povo diante de Deus, ou Deus diante do povo, estão abrindo mão desse privilégio. Isso aí. Né, e estão aqui
fazendo com que permaneçam os seus interesses, os seus ideais, em detrimento dos ideais de Deus para a sua vida e para a vida do povo. Isso é muito perigoso e isso se repete nos dias de hoje. Nós vamos ver nesta lição de grande relevância que tem por tema cuidado com esse nome. Lembrando sempre aos nossos queridos alunos que nos acompanham nessa manhã de domingo todo especial, você tem a liberdade de participar enviando seus comentários, fazendo as suas perguntas, e nós teremos o imenso prazer de respondê-lo em nome de Jesus. O texto áureo é o texto justamente que vai tratar do mandamento, terceiro mandamento, que está relacionado à lição de hoje, quando se faz uma observância, o cuidado que devemos ter em tomar o nome do Senhor em vão, né? Em não tomar o nome do Senhor de qualquer maneira. E o texto áureo vai dizer assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Presbítero Caio, o que a gente pode compreender por tomar o nome do Senhor em vão? Então, pastor, aqui existe até uma curiosidade. Quando eu estava estudando isso aqui com a Késia, eu comentei assim: Késia, qual é o mandamento? Aí ela disse: não falar o nome de Deus em vão. E quando você vai ver escrito, é não tomarás. Aí isso me chamou a atenção, eu fui dar uma estudada no hebraico, e o falar no hebraico são duas palavras, gaber e taquide. Mas aqui ele usa o tomar, que é o lopissar, que significa levantar, erguer, alçar. Então você entende que ele está dizendo: não alçarás o nome de teu Deus em vão. E vão aqui é uma palavra também no hebraico que fala sobre inutilidade, falsidade e vaidade. Ele está dizendo: quando eu falo o nome de Deus e o nome de Deus não é levantado, engrandecido como primeiro na conversa, eu falo o nome de Deus em vão. E todas as vezes também que eu falo o nome de Deus, mas sendo que meu objetivo é ser vaidoso, eu tiver uma segunda e terceira intenção, eu falo o nome de Deus em vão. Acaba cometendo esse pecado, e um pecado seríssimo, de modo que o Senhor não nos terá por inocente. Porque muitas das vezes, quando a gente usa esse mandamento, nós sempre imaginamos que aquelas vezes que nós falamos palavras com significado e com a palavra de Deus aleatória. Ai, meu Deus. Mas, na verdade, é muito mais amplo. Eu posso estar aqui ministrando, falar o nome de Deus, mas se for um pronunciamento vaidoso, não serve. Se for um pronunciamento que ofusca o meu coração no objetivo de falsidade, é falar o nome de Deus em vão. Então, você percebe que quando ele usa esse texto, ele está sendo muito enfático nisso. Se você falar o nome de Deus, ele não for engrandecido, não for alçado, né, que é o Ixá, se ele não for alçado, você está colocando o nome de Deus em vão. Porque Deus tem que ser engrandecido sempre. Tornar o nome de Deus evidente, Isso. trazer à tona o nome de Deus, tem que ter um objetivo. E esse objetivo é fazer com que este nome, o nome do Senhor, seja glorificado. A glória não é para nós. Você falou que vão, né? Vaidade, inutilidade, né? São interesses que vai fugir do interesse de Deus. Então, dessa forma, está errado. E isso é muito comum num contexto de falsa religiosidade. Também. A gente vai observar que Jesus ele criticava, ele repreendia muitas das vezes os escribas, fariseus, que gostavam de se engrandecer em suas orações, né, publicamente, demonstrar para aqueles que estavam lhe assistindo que eles eram religiosos, mas, na verdade, Jesus está mostrando que eles não passavam de hipócritas, porque o interesse deles não era o relacionamento com Deus, não era fazer o nome de Deus ser glorificado, mas o interesse era pessoal, se apresentar para as pessoas como, né, alguém muito religioso. Esse é um dos perigos que
faz parte aqui desse contexto de utilizar o nome do Senhor em vão, erradamente. E é bom a gente até focar nisso, né, pastor? Porque sempre foi falado que o nome de Deus em vão é quando a gente fala aleatório. Mas é bom a gente frisar isso, porque muitas vezes, se você for avaliar, nós podemos ter falado o nome de Deus em vão sem saber. Porque se eu falo, se não é para engrandecê-lo, se é para mim engrandecer, eu estou falando o nome de Deus em vão. Porque eu perdi uma oportunidade de exaltá-lo. E eu vejo que o grande princípio do cuidado com o seu nome dessa lição é a gente valorizar o nome, mas não só basicamente o nome, mas valorizá-lo como ele ser sempre o primeiro. Não só na nossa fala, porque eu posso falar de Deus com atitudes. E você vai ver que eu posso estar falando com atitude, mas sendo que o meu discurso não é de glorificá-lo. Então minha atitude está sendo em vão. O que entra em julgamento é a intenção. É a intenção. É claro, a gente iniciou aqui a lição fazendo menção de pessoas que, vez ou outra, utilizam de uma maneira simples e inocente. Ai, meu Deus, como um sinônimo de espanto, por exemplo, né? Uma exclamação, de uma forma natural, e não significa que é uma pessoa que desrespeita a Deus, né? Mas a gente não pode negar que, de fato, algumas pessoas acabam utilizando de uma maneira exagerada, e aí pode incorrer no perigo de utilizar o nome do Senhor em vão, né? Vamos prosseguir. Nós temos aqui na introdução a seguinte afirmação: a finalidade do terceiro mandamento é, antes de tudo, afirmar a santidade do nome de Deus, né? Conforme orienta a oração modelo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus, segundo a oração de Jesus, significa que ele deve ser respeitado, reverenciado, consagrado e separado das coisas profanas. Ou seja, o santíssimo nome do Senhor precisa ser usado com entendimento, responsabilidade, temor e, sobretudo, amor. Então, que trata dos objetivos da aula de hoje. Se a gente fosse resumir a aula de hoje como objetivos específicos, a gente vai ver que um desses objetivos é: o nome do Senhor deve ser honrado. Nós vamos ver no tópico seguinte, primeiro tópico: o nome do Senhor deve ser honrado. A gente vai ver que, por meio dessa questão de honra, a gente tem que ter respeito, devoção, porque a gente até falava aqui antes de iniciar a aula, o nome ele traz consigo a personalidade de uma pessoa. O nome é utilizado para distinguir a pessoa dentre os demais, e é que a gente tem até algo interessante, porque quando a gente trata desse aspecto de divindade, nós já estudamos que Deus é o único verdadeiro Deus. Mas, ao longo da história, a gente observa que as nações tinham seus deuses, seus pseudos-deuses, né, falsos deuses. Então, quando a gente estuda o nome de Deus, a gente vê uma distinção entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses. Então, o nome ele serve para distinguir uma pessoa, e o nome também serve para apresentar as características, o caráter desta pessoa. E parte integrante do caráter de Deus é a sua santidade. Então, se Deus é santo, logo o seu nome também é santo. Então, nós não podemos estar atribuindo o nome de Deus, por exemplo, em brincadeiras, né, em chacotas, ou em meras expressões cotidianas. À luz da Bíblia, nós devemos santificar o nome. Mas como tornar santo o que já é santo? Esse santificar vai apontar para reverenciar, fazer distinção entre aquilo que é santo e profano, utilizar esse nome de maneira correta, de forma que o Senhor, o dono desse nome, seja exaltado e glorificado. Porque se você for ver na oração do Pai Nosso, como o senhor falou,
santificar o nome. Como que eu vou santificar um nome que já é santo? Se você for analisar, você até parece que é contraditório, não é verdade? Como eu vou santificar o nome de Deus, que ele já é um nome santo? Mas eu creio que Deus deixou esse ensinamento para a gente como as nossas atitudes, nossa conduta. Porque eu santificar o nome de Deus, o que, que é? É que a minha atitude de um pecador, fazendo algo em nome dele, transmita a santidade dele e consiga mudar a vida de alguém. Eu vejo que isso é santificar o nome de Deus. Um pecador que age ou fala uma atitude em nome do santo, e aí sim consegue transmitir uma santidade. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes, as pessoas brincam com línguas estranhas, e a gente não está demonstrando santidade no nome de Deus, a gente está ridicularizando muitas das vezes. Acaba E ridicularizando. como outras brincadeiras, como outras coisas que a gente usa o nome de Deus, mas sendo que nós devemos sempre santificar. E como que eu santifico o nome do que já é santo? É eu refletir na santidade dele no meu falar e no meu agir. E eu creio que é aí que a gente peca. Eu falo em âmbito igreja, todos nós. Porque às vezes a gente aceita algumas coisas entrarem, algumas brincadeiras, algumas colocações que não agregam nada ao nome de Deus. E às vezes só caem em descrédito perante os outros e perante a nós. E eu acredito que um dos objetivos de Jesus ensinar essa oração e incluir, né, quando vocês orarem, vocês vão orar assim: santificado seja o seu nome. A gente pode aqui, de paralelo, colocar a palavra que a gente vai estudar aqui, né, na sequência: honrado seja o seu nome. As nossas atitudes, as nossas ações, o nosso comportamento, né, não apenas no aspecto da religiosidade ou da espiritualidade, das nossas devoções, mas no nosso dia a dia. Tudo que nós realizamos faz com que esse nome que nós carregamos, ao longo da história de Israel, a gente vai ver desde o tabernáculo, né, o Senhor escolhendo o tabernáculo para colocar ali o seu nome. Nós temos aquele célebre texto de Crônicas que vai dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então, nós carregamos o nome de Deus. Então, se no nosso dia a dia as nossas ações condizem com as ações de um homem, de uma mulher santa, de um crente que é praticante da santificação, ele está fazendo com que o nome do Senhor seja santificado. Aí você vai ver que Jesus disse que eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê quem? Vê o Pai. Então, se a minha atitude não faz você ver Jesus, ou as suas atitudes não faz tua família, teus amigos não verem Jesus, você, na verdade, não está santificando. Na verdade, às vezes está até ridicularizando o nome do Senhor. Profanando. Está profanando, né, pastor? Vamos lá, o tópico primeiro vai falar sobre a honra desse nome. Então, nós vamos ver aqui a importância de honrar o nome do Senhor. A honra é um atributo inerente à personalidade, cujo respeito à sua essência deve ser observado, né, no princípio da dignidade da pessoa. Então, Deus, ele é digno de ser honrado. E honra, né, as palavras que a gente tem no hebraico, por exemplo, kabed, que vai falar sobre autoridade. É o peso de autoridade que alguém tem. Ou, né, no grego, timau, né, que vai falar sobre reverenciar, né, estimar alguém em reverência. Então, quando a gente parte desse princípio de analisar a palavra honra a partir do texto do grego, a partir do texto no hebraico, a gente compreende a importância do terceiro mandamento. O peso de autoridade que Deus tem sobre o povo de Israel. Nós já falamos aqui nas lições anteriores, né, que quando Deus deu os 10 mandamentos, que são, né, conhecidos por 10 palavras, né, ao povo hebreu, nessa sua saída do Egito, no pé do Monte Sinai, prestes a entrar na terra prometida que o Senhor lhes havia jurado, lhes havia prometido, nós vamos entender que Deus está dizendo para eles: olha, vocês são propriedade minha.
Eu tenho autoridade sobre vocês. Foi eu que tirei vocês da terra do Egito. Então, Deus é um ser supremo, não apenas pelo fato de ter tirado o povo hebreu do Egito, né? Deus é supremo na minha, na sua, na nossa vida, não pelo que ele fez por nós. A supremacia de Deus está inerente, está intrínseca à sua pessoa. Então, Deus é um ser digno de toda autoridade, de toda reverência, por isso ele deve ser honrado, respeitado. Então, o nome de Deus que revela o seu caráter, que às vezes a gente pensa assim, eu estou na sua presença, na presença do Caio, eu respeito o Caio. Mas longe do Caio, eu zombo do nome Caio. Então, quando a gente honra a Deus, eu já falei isso aqui em algumas aulas anteriores, parece que o nosso grande problema em falhar no nosso temor a Deus está no fato de que nós não estamos vendo Deus tangivelmente. Aí a gente comete os mais tremendos erros, né? Os pecados, etc. e tal. Não, eu não estou vendo Deus. Aí a gente volta mais uma vez a essa questão. Eu estou desonrando o nome de Deus. Quem está me vendo, que as pessoas ao nosso derredor começam a fazer os mais terríveis julgamentos, ele ali é crente? Pô, ser crente dessa forma, mas ele não leva o nome de Deus, ele não diz que é cristão, não diz que é evangélico, por que ele está fazendo isso? Então, honrar a Deus é observar a autoridade que Deus tem sobre a nossa vida, é reverenciá-la, é respeitá-la de uma forma que isso reflita nos nossos comportamentos. E o senhor falou sobre honrar quem não está presente. Muitas pessoas sabem que o povo judeu não fala o nome de Deus. E isso sempre me chama a atenção porque eles não falam e quando vão escrever muda a caneta, muda a tinta, toma banho, muda a fonte, é toda reverência. E isso sempre atraiu minha atenção, até da Kézia mesmo, que a gente deu uma aula sobre isso na Betel, dessa reverência com o nome. E eu comecei a pesquisar sobre isso, que os judeus não falam o nome de Deus, de Deus, né? E tem um estudo que diz que certa vez um homem foi perguntar para um rabino, por que o senhor não fala o nome de Deus? Aí ele disse, tem duas explicações. Aí ele fala que a primeira, ele não diz o nome de Deus porque ele só respira. Eles acreditam que quando eu respiro, eu estou falando o nome de Deus. E o nome de Deus, a gente vai falar mais para frente, é o tetagrama, que é o Yud, Re, Vav, Re, Y, H, W, H. E ele acredita que quando ele está respirando, ele está falando Yud, Re, Vav e Re. E ele assemelha essa respiração ao primeiro choro de uma criança quando nasce. Aquele choro de despertar, ele está revivenciando, dizendo, ali está sendo falado o nome de Deus, porque nós só fomos homens quando Deus deu o fôlego. E a segunda explicação que o rabino também fala, que certa vez ele estava dando uma palestra, e perguntam para ele assim, por que vocês não chamam Deus de Deus? Aí o rabino falou assim, para que serve o nome? Aí o rapaz fala, o nome serve para você me chamar, para você para a gente se comunicar, para você pra mim estar perto. Ele diz, exatamente. Sabe por que eu não falo o nome de Deus? Porque eu estou no eterno. Aí o menino, como assim no eterno? Ele fala, porque como eu estou perto de Deus, olhos nos olhos, corpo no corpo, mão na mão, eu não preciso chamá-lo. É só eu tocar o que ele olha para mim e a gente conversa. E eu vi essa referência de Deus, esse contexto, essa história, por quê? Porque às vezes a gente tem um problema, pastor, a gente tem que tomar esse cuidado, que às vezes a gente começa a falar, tá nos cultos, e a gente começa a perder um pouco dessa reverência ao Senhor. Porque a gente acha algumas movimentações, algumas falas, algumas ministrações, alguns louvores, como a gente estava conversando, e a gente começa a perder um pouquinho dessa reverência da grandeza que ele é. Então, o que eu aprendo com os judeus, mesmo com todos os erros, eles sempre conseguem representar e engrandecer o nome de Deus. Porque eles conseguem colocar Deus na posição que ele é, acima de todos nós, mesmo sendo um pai próximo. Mas ele existe um lugar que a gente tem que ser um servo fiel a ele.
E por isso eles têm esse cuidado tremendo em relação ao uso do nome. Ao uso do... Na verdade, não utilizam o nome de Deus. Eles vão, quando se refere a Deus, o chama de Hashem, Isso. que significa o nome, ou trocam pela expressão Adonai. Mas o nome de Deus, de fato, eles têm todo esse cuidado, esse respeito, essa reverência. E não é uma pessoa qualquer. Não. É interessante que aqui na lição, quando fala de não pronunciar este nome sem motivo legítimo, o autor da lição que estamos estudando, ele fala que nós, seres humanos, né, ele faz uma relação aqui das autoridades que estabeleceram princípios para salvaguardar os nomes das pessoas. E então ele vai dizer, se nós tomamos esse cuidado de resguardar, de prezar, né, de respeitar o nome que nós temos, né, o nome de alguém, em virtude da honra que essa pessoa tem, muito mais de Deus. É interessante, né, que os artigos 16 ao 20 do Código Civil, né, ele fala sobre o direito de personalidade, quando o texto do novo Código Civil, né, de 2002, ele começa a tratar, né, sobre o direito de personalidade. Ele fala aqui do direito que a pessoa tem de ter um nome, essa pessoa precisa ser respeitada, precisa ser honrada. A própria Constituição, no artigo 5º, também trata sobre essa questão da dignidade e da honra humana. O nome ele é resguardado pela nossa lei. Eu não posso usar o seu nome, você não pode usar o meu. A gente pode aí ser caracterizado como criminoso, né? Dependendo da forma que alguém utiliza o nome do outro, pode ser um estelionato. É verdade. O artigo 171, né, fala sobre isso. Você tem o artigo 308 do Código Penal que diz que ninguém pode usar o documento de outra pessoa, qualquer tipo de documento, que também é crime. Então, você vê que a legislação de todos os países zela pela honra, zela pelo nome de alguém. E antes que os países pensassem nisso, a gente vê Deus se preocupando com o zelo do seu nome, com o respeito do seu nome. E aí surge aquela questão, poxa, mas nós lemos no início que os profetas estavam usando o nome de Deus de maneira errada. Estavam falando em Deus quando Deus não havia falado. Para você falar por mim, eu preciso te dar uma procuração. Você chega ali num estabelecimento qualquer, olha, eu vim aqui, vai num banco, por exemplo, eu vim retirar dinheiro, tá, em nome do Reinaldo. Espera aí, você tem uma procuração? Você só pode, todos os atos aqui nessa instituição, em nome de outra pessoa, ele precisa estar resguardado por meio de uma procuração. É como se Deus está dizendo aqui para o povo de Israel, eu não dei procuração nenhuma para vocês. É igual quando a gente é criança, né? Meu pai fazia muito isso, vai lá comprar um doce, alguma coisa, ia lá no armarinho, na cantina, no bar. Aí me dá um doce de amendoim. Aí, cadê o dinheiro? Não, bota o nome do meu pai. Depois meu pai acertava. O nome do seu pai tinha um peso isso lá aí. no bar. Depois seu pai acertava. Mas quantas vezes também chegava lá, me dá um doce de amendoim, pegava e cadê? Vem pagar. Meu pai vai pagar. E meu pai nem sabia. Aí acontece o oposto. Mas, pastor, eu queria só falar algo que eu falei sobre o nome de Deus e de repente as pessoas podem estar vendo aí na página 29, nesse quadrado escrito Nomes de Deus no Antigo Testamento. E é bom a gente falar sobre isso porque lá em Êxodo 6, versículo 20, do 2 a 8, vai dizer que Deus disse a Moisés, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E esse eu sou é o tetagrama. É o Yud, Re, Vav, Re. Esse é o nome de Deus. Que eu expliquei aqui que os judeus não falam, que os judeus respiram. E quando a gente traduz para o português, vira o Jeová, né? E Jeová, vem tantas formas.
Aí você pode estar perguntando, Caio, e esses nomes que estão escritos aqui? O nome de Deus só tem um nome só, que é o tetragrama sagrado. Mas esses nomes que estão aqui, na verdade, são 72 nomes, que é Adonai, Elohim, Jeová Roi, Jeová Shalom. Esses, na verdade, não são nomes, são manifestações do caráter de Deus. Cada vez que Deus se apresenta, o texto bíblico apresenta o nome de Deus nessas mais diferentes formas, está apontando para uma face, uma faceta do caráter de Isso aí, Deus. porque, na verdade, assim, o nome é o tetragrama. Por exemplo, a gente lê lá em Juízes 6:24, Jeová Shalom. Isso. O Senhor é o Senhor da paz, Deus de paz. Então está mostrando que Deus é um Deus pacífico. No caráter dele tem esse aspecto dele ser um Deus pacificador. Quando você lê, por exemplo, Gênesis capítulo 22, verso 8 e 14, quando Abraão tem aquela experiência de, no momento que vai imolar Isaque, Deus, não faça isso, e quando ele olha, ele vê lá o cordeiro para o sacrifício e ele chama aquele lugar, né? Ou quando ele respondeu para Isaque, onde está o cordeiro? Ele respondeu, Deus proverá, né? Que é o Jeová Jirê, né? Então, demonstra uma parte do caráter de Deus, da essência de Deus, de ser um Deus provedor. É porque eu admiro muito Deus nisso, porque ele tinha um nome. E você vai ver que tem 72 tipos de nomes que são a qualidade de atributos, títulos e caráter. E você vai ver que Deus se muito mais preocupou em manifestar o caráter do que fazer o nome. E você vai ver que a gente conhece Deus El Shaddai, Todo-Poderoso, Elohim, Deus Eterno, ao invés de ter um nome básico. Porque a gente conhece mais o Deus pelo que ele fez como caráter do que provavelmente dito o nome. Como eu brinquei com o senhor antes. Qual o nome do samaritano que pegou aquele rapaz que foi espancado, que foi rejeitado pelo sacerdote e pelo levita? A gente não sabe, mas eu sei que ele é bom samaritano, porque o bom é o caráter. É bondoso, compassivo, misericordioso. O caráter sempre vem antes do nome. E eu aprendo isso com Jesus. Jesus não se preocupou com o nome. Jesus se preocupou com a gente saber. Deus é o Shaddai, Todo-Poderoso. E é interessante, você falou do tetragrama, quando Deus se manifestou lá para Moisés e disse, eu sou o que sou, né, que se você vai traduzir, vai ver a equivalência, né, do hebraico, é como se Deus estivesse demonstrando ali também um dos seus atributos, que é eternidade, imutabilidade. Né? Eu sou o que sou, vai apontar para eu fui, eu sou e serei. Ou seja, a imutabilidade de Deus. Deus não muda. Deus é o mesmo. Deus, a Bíblia vai dizer em Tiago que nele não há sombra de variação, né? Não há mudança. E isso também, você vê que o nome, né, não é uma simples afirmação para designar, para identificar alguém. O nome está revelando o caráter de Deus, a essência de Deus. E cada uma dessas 72 manifestações, né, você vê, por exemplo, Jeová Sabaote, né, Senhor dos Exércitos, fala sobre a autoridade que tem, a palavra no original, hoste, né, fala sobre a autoridade, o domínio que Deus tem, né, sobre as hostes celestiais e sobre os exércitos humanos, porque Deus tem poder sobre tudo e sobre todos. Então, quando a gente estuda o nome de Deus, a gente acaba aprendendo de uma maneira muito especial o caráter e os atributos de Deus. Isso é muito lindo. E é bom a gente falar, porque no Antigo Testamento é sempre assim. Porque o nome pode ser uma bênção ou uma maldição. Jabes, um exemplo, causou dores e levou isso para o seu nome. Abraão, quando depois da aliança, Deus muda o nome de Abraão. Então você percebe que o nome está basicamente relacionado ao caráter. E Êxodo 6, pode ler na sua casa. O versículo 2 a 8, não sei qual que vai falar, mas vai dizer assim: Deus disse a Moisés, eu sou o Senhor, que é o tetragrama. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai. Entende? Deus não aparece para Abraão, Isaque e Jacó com o nome, mas Deus aparece para Abraão, Isaque e Jacó como o caráter e a manifestação de atributo.
Deus prefere muito mais mostrar o que ele é em prática do que provavelmente dizer um nome. Isso é para a gente tomar cuidado, porque às vezes a gente conhece pessoas, né, pastor, que, como você falou, está chegando o pastor, mas na verdade a palavra pastor tem um peso, mas o que chega mais antes é o caráter. Porque eu posso ser pastor, posso ser qualquer cargo, mas não tenho um caráter. Dependendo de como vai utilizar, pode até estar utilizando o nome, vamos assim dizer, mas com uma conotação negativa. Né? Poxa, ali, está chegando o José. Poxa, nós lamentamos que ele esteja chegando. Agora, que bom, José está chegando. Ou seja, nós estamos agradecidos porque ele está chegando. Você falou do El Shaddai, é muito interessante, que quando a gente lê aqui na nossa língua portuguesa, a gente está lendo aqui as palavras numa sequência, as letras, né, agrupadas, formando um som, mas no hebraico nós não lemos dessa forma. Né? E é interessante que a posição em que a palavra Shaddai ela é escrita é como se fosse, né, um animal e é um desenho. Né? Você tem um desenho de como se estivesse ali, por exemplo, um bezerro, uma bezerra fêmea, né? E tem ali as tetas da bezerra e abaixo tem um bezerrinho mamando. É como se aquela bezerra ela é a responsável de prover tudo que aquele bezerrinho precisa naquele momento, que é o seu alimento. Então, quando a gente estuda sobre o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, a gente aprende que a nossa suficiência está em Deus. Tudo aquilo que nós precisamos vem de Deus. Então, eis a importância da gente zelar pelo nome de Deus, pela pessoa de Deus, honrá-lo, reverenciado, porque ele é tudo para nós. E os judeus tinham essa preocupação. A gente não pode utilizar o nome do Senhor de qualquer maneira. E a gente parte aqui para o outro tópico, que vai falar sobre o uso indevido desse nome. A gente já discorreu aqui sobre a experiência revelada pelo profeta Jeremias, né, quando os profetas utilizavam o nome do Senhor em vão. Né, e isso se repete nos dias de hoje, né, principalmente nesses movimentos neopentecostais. Quantas são as reuniões onde alguém se levanta e eis que te digo, assim diz o Senhor. Eu lembro, uns 20 anos atrás, numa vigília, convidou-se um irmão, ele seria o preletor daquela vigília, e quando ele tomou posse da palavra lá no púlpito, foi um profeta. Olha, assim te digo, tenho te visto. Se conserta, assim diz o Senhor. Falou muitas coisas e assim diz o Senhor. Ele mal terminou, foi outro. Meu servo, olha como tem me agradado de ti. Então, você vê, um reprovou, o outro aprovou. E tudo isso em nome do Senhor. E, na verdade, Deus não está falando nada. Deus não está falando nada. Então, o tópico seguinte, quando fala aqui sobre o uso indevido desse nome, vai falar sobre o perigo de jurar em nome de Deus. Vai falar sobre transmitir mensagens que o Senhor não transferiu. Isso que a gente acabou de falar, né? Olha, servo, assim te diz o Senhor. Né? Tem que ter um cuidado muito enorme nisso. Não, Jeremias vai falar aqui que é muito atual, que a gente vai dizer, vocês dizem que vocês sonharam, mas vocês não sonharam. Ele vai falar que eles vão ministrar em nome de Deus, vão falar, Deus vai trazer paz. Mas, na verdade, Jeremias está dizendo, não, Deus não vai trazer paz. Deus vai trazer confusão, tormento, juízo. E isso acontece conosco aqui em âmbito de igreja, porque, às vezes, você vai ver que tem profetas que vão trazer coisas para amaciar o nosso coração, que nós queremos ouvir, mas, na verdade, Deus está querendo completamente o oposto. Um exemplo que é vergonhoso para nós.
o exercício da visitação hospitalar, da capelania. Quantas das vezes, em meio a uma circunstância de aflição, de dor, de sofrimento, que passa pela vida de alguém que está hospitalizado, um pseudo-profeta afirma: Deus te curou. Eles chamam um familiar: olha, pode pedir aí para o médico dar alta. Deus está me dizendo aqui, Deus manda dizer que o seu pai está curado. Passa alguns dias e aquela pessoa vem ao óbito. Olha que complicação. Então, o professor falou, eu lembrei de um caso que uma vez eu e Kézia, a gente estava na rua, a gente foi visitar uma jovem, né, da Betel. Aí, por acaso, nessa visita, a gente conheceu uma outra pessoa. E essa pessoa estava grávida e teve muitas complicações para o bebê nascer. E, infelizmente, ela ficou bastante tempo internada, o bebê também ficou na incubadora e o bebê coube falecer. Mas, sendo que nesse período do bebê falecer e ela está no hospital internada, vieram diversas pseudo-profetas, né? E trouxeram diversas revelações. E, resumindo o caso, hoje, a menina tentou suicídio diversas vezes, não consegue mais estar na igreja. A pessoa se revolta contra Deus, se frustra, mas Deus disse uma coisa e aconteceu outra, mas na verdade não foi Deus que disse. Não, e isso é bom você falar, que a gente até pode falar isso de pessoas que usam para engrandecer, para se promover. Mas se a gente não tomar cuidado, pastor, às vezes a gente vai orar em nome de Deus, a gente pode até decretar cura em nome de Jesus, mas às vezes a gente pode não tomar cuidado, a gente pode falar coisas para pessoas na emoção e a gente achar que é Deus. E depois, na cabeça dessa pessoa, a pessoa como vai se organizar? A gente tem que tomar muito Talvez cuidado a pessoa não saiba fazer essa distinção. O irmão que orou por mim estava emocionado, por isso tem que se usar a razão. E partindo desse princípio de se tomar atitudes racionais, a gente tem aqui a questão de jurar em nome de Deus. O juramento, né, que é uma declaração referente à veracidade daquilo que a gente fala ou vai fazer, ele era comum. E, inclusive, ele era respaldado na lei. Nós temos, por exemplo, em Números, capítulo 5, versos 19 ao 23, fala de juramento relacionado ao esposo para com a esposa. Tinha juramento quando alguém, por exemplo, ele se tornava fiador dessa outra pessoa, aquela pessoa tinha que prometer, tinha que jurar, pagar aquela outra pessoa. Então, assim, o juramento, ele era permitido. Agora, o grande perigo é quando alguém, ainda dentro dos juramentos que acontecia no Antigo Testamento, a gente tem o juramento, por exemplo, de Abraão, com seu servo, quando pediu para buscar, colocava a mão na coxa. Tem uma outra atitude de levantar a mão direita, também quando se fazia juramento. Então, você vê que juramento era algo que acontecia. Agora, é um perigo fazer juramento, porque geralmente o juramento estava associado à maldição. Em que sentido? Se você jurou e não honra o que foi jurado, sobre ti vem uma penalidade, sobre ti vem uma punição. Por isso, o cuidado de não fazer um juramento em vão. Muito mais quando esse juramento é em nome do Senhor. Uma das palavras hebraicas para jurar, para juramento no original, é a palavra Alá. Então, acreditava-se nessa época que quando eu fazia um juramento com você, Caio, eu estava convidando Deus para estar presente. Não é um juramento, não tem ninguém vendo. Eu estou falando aqui com o Caio, se eu não... Eu estou convidando Deus para estar presente neste pacto. Por isso, muitas das vezes se utilizava em nome do Senhor. Assim como vive o Senhor, também era uma expressão utilizada. Lá em Reis, 2 Reis, capítulo 12, a gente tem essa expressão. Então, utilizar o juramento era permitido, agora deveria-se ter um cuidado. Em nome de quem você está jurando, não se deve jurar em nome do Senhor. Segundo, fez um juramento, fez um voto, toma cuidado para honrá-lo.
porque se você não honrar, consequências virão sobre a sua vida. E Jesus vai lá em Mateus 5, 33 e 37. Eu gosto sempre de usar esse termo. Jesus dá alguns upgrades na lei. Jesus vai trazer tudo que está escrito em Deuteronômio e depois ele fala, não jureis. Melhor ser sim, sim e não, não. Jesus coloca isso. E eu fico pensando nisso sobre jurar, sobre sim, sim, não, não. Jesus estava dizendo o quê? Que a pior pessoa, né, pastor? É aquela pessoa assim, não, fica tranquilo, confia em mim, que daqui a pouco eu vou estar aqui e a pessoa não vem. Juro, confia em mim, que você vai poder contar comigo nessa situação e a pessoa não faz. Por quê? O sim dela não condiz com o sim que a gente está esperando. E esse sim, sim, não, não, tem dois aspectos. Que quando eu falo algo, fala de caráter, que o meu sim externo para o Senhor, a minha promessa para o Senhor, tem que ser a mesma aqui de dentro. Porque às vezes a gente pode falar algumas coisas, pastor, positivas para você, e aqui dentro é negativa. E esse sim, sim e não, não, o segundo aspecto é esse. De eu dizer um sim, de repente, para o Gabriel, prometer para o Gabriel, e passa um dia, esse meu sim vira um não. Entende? Porque às vezes a gente faz algumas promessas, pode contar comigo, eu vou estar aí com você. Acontece isso muito na igreja com a gente, vamos estar orando de manhã às 7 horas. Cara, tudo bem, tamo junto. Chega às 7 horas, tu liga pro cara, pô, tô dormindo, não dá para ir. Vamos fazer alguma coisa. É por isso que acho que a atitude mais correta é alguém, ao invés de fazer uma afirmação, ele deixar no campo da possibilidade. Isso é um comportamento utilizado pelos judeus. Eles procuram não fazer um juramento, mas eles têm uma expressão na língua original, que eu não me lembro nesse momento, mas que eles utilizam assim: se possível for, eu estarei com você. Então, ele já deixa aberto uma margem de possibilidades contrárias. Porque quando se afirma, vou fazer, quando você faz um juramento, jurar pelos céus, pela terra, e geralmente um juramento, nos tempos bíblicos, ele era feito em nome de um superior. Por isso, alguns fazem o juramento em nome de Deus, alguns faziam em nome do rei. Tem gente que jura hoje, por exemplo, tem pessoas que juram pelo seu pai, pela sua mãe. Então, mas você pode perceber que o juramento, às vezes, é uma autoafirmação do que eu falo. Então, você vai ver que a minha fala não está tendo tanta verdade, tanto peso. Eu preciso jurar por alguém. Então, você percebe que não tem alguma coisa certa. Por que você fala, pastor Reinaldo, vamos estar aqui domingo de manhã na EBD. Aí você fala, Caio, você vai estar mesmo? Aí eu vou falar assim, eu juro por Deus, juro por alguém. E você percebe que a minha palavra não tem tanta credibilidade. Porque se eu falar, pastor Reinaldo, eu vou estar aqui, meu sim é esse. Você fala, ok, a minha palavra tem credibilidade. Então você percebe que o jurar... Sem a necessidade de se fazer um juramento. Embora o juramento, até no contexto jurídico, é utilizado. Não, é mão na Bíblia do presidente. Às vezes a pessoa... não só no contexto jurídico, você no contexto profissional, né? Um médico, por exemplo, quando se forma, e outras profissões, ele faz um juramento de honrar a sua profissão, de dedicar a sua vida. Agora, aquela questão, o seu comportamento, as suas palavras, o seu dia a dia tem que estar coerente com aquela afirmação que ele fez, porque o juramento é isso, é uma afirmação de veracidade daquilo que eu falo ou daquilo que eu prometo. Mas, lamentavelmente, muitos voltam atrás. Muito. Esse é o perigo que a Bíblia deixa claro e condena. Né? Por último, para encerrar, a gente tem aqui o poder desse nome. O nosso tempo ele fica aqui limitado, mas o nome de Jesus... A gente está falando do nome de Deus e toda vez que a gente fala aqui de Deus, a gente traz à memória a pessoa de Jesus. Né? Jesus disse, eu e o Pai somos um. Né? E é interessante que o nome de Jesus, em Atos capítulo 4, verso 12, a Bíblia vai dizer que em nenhum outro nome há salvação. Perceba a superioridade do nome de Jesus em relação a qualquer outro nome. Em nenhum outro nome há salvação. Então, o nome de Jesus proporciona salvação. O nome de Jesus possibilita-nos tornar filho de Deus, através desse nome. Né? João capítulo 1, verso 12, vai dizer que
o versículo 11 vai dizer: veio para o que era o seu, mas os seus o rejeitaram, mas a todos quanto creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E terceiro, o nome de Jesus, ele tem autoridade para solucionar quaisquer problemas que sejam, como enfermidades, como questões que levavam as pessoas a estarem moribundas, aflições, angústia. Jesus, quando comissionou os seus discípulos, Jesus disse: vocês vão em meu nome vocês vão expulsar demônio, vocês vão curar enfermos. Então, o nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome, e é esse nome que a gente quer nessa manhã de domingo honrar, respeitar, reverenciar e declarar como um nome santo, nome poderoso. E Filipenses 2 vai dizer que o nome de Jesus está acima de todo nome. E eu quero, de repente, você que está nos ouvindo aí, você creia nisso. Que o nome de Jesus está acima desse vírus, está acima de toda enfermidade na tua casa, de todo desânimo, de todo cansaço, de toda depressão. O nome de Jesus está acima de todo nome. E Jesus disse que nós devíamos fazer obras iguais ou maiores no nome dele. Os discípulos, quando retornaram, voltaram felizes. Senhor, em teu nome os demônios são expulsos, os enfermos são curados, apontando para a autoridade do nome de Jesus. É claro, Jesus também utilizando o nome, disse para eles: não se alegre por isso, se alegre pelo nome de vocês estarem no livro da vida. E a gente entende que não somos nós, é o nome dele. É o nome dele. Por isso que a gente questiona algumas pessoas falando em nome de Jesus, as coisas acontecem e a gente erradamente olha para o homem, mas é o nome dele que faz, o nome dele que expulsa demônios, o nome dele que cura. Por isso precisamos honrar o Senhor, o dono desse nome, não o instrumento. Aquela pessoa foi um mero instrumento. Isso. Né? Então a gente encerra a aula de hoje resumindo da seguinte forma: né? O nome do Senhor é santo, devemos respeitá-lo e honrá-lo, reverenciá-lo. Segundo, não podemos usar o nome do Senhor em vão. Expressões cotidianas ou até mesmo em pseudos profecias. E terceiro, esse nome tem autoridade, é o nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe a sua vida, foi um prazer tê-los conosco nesta manhã de domingo. Lembrando que logo mais às 18h30 nós temos o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Convide sua família, reúna aí seus pais, seus filhos, seus amigos para participar de um culto onde o nome do Senhor vai ser glorificado. E o nome do Senhor pode operar aí na sua casa, na sua residência, nesses dias tão conturbados que nós estamos enfrentando. Vamos orar e terminar a aula de hoje no nome poderoso de Cristo Jesus. Senhor, nós glorificamos o teu nome pela oportunidade de uma maneira simples, mas objetiva, estudar uma vez mais a tua palavra. Que os ensinamentos aqui transmitidos, apresentados, encontrem lugar em nossos corações e que a nossa vida diária redunde na glorificação e na exaltação do nome do Senhor. Senhor, abençoe as nossas vidas, abençoe a cada aluno que participa dessa classe online, que a tua bênção seja sobre todos. Nós oramos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Paz seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, hoje e sempre. Amém.